Algo mudou, silenciosamente, dentro da Fórmula 1. E dessa vez, não foi dentro da pista. Foi nos bastidores. Uma decisão, a técnica, aparentemente discreta, mas que pode ter aberto uma oportunidade gigantesca para uma equipe específica. Ferrari. Sim, a mesma Ferrari que vem tentando, há anos, voltar ao topo da Fórmula 1. Mas o que poucos perceberam é que uma movimentação da FIA pode ter criado exatamente o cenário que a equipe precisava. E quando você entender isso, vai perceber que essa disputa com a Mercedes pode ganhar um novo capítulo. Nos últimos anos, a Fórmula 1 passou por mudanças profundas. Novos regulamentos, novas limitações e, principalmente, um controle muito maior sobre o desenvolvimento dos carros. Tudo isso com um objetivo claro: equilibrar o grid. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora: nem todas as equipes reagem da mesma forma às mudanças. Algumas perdem desempenho. Outras encontram oportunidades escondidas. E é exatamente aqui que a Ferrari pode ter sido beneficiada. Porque uma recente interpretação técnica da FIA, relacionada ao controle aerodinâmico e flexibilidade de componentes, pode ter mudado completamente o jogo. Principalmente quando falamos de estabilidade em alta velocidade. E isso é algo que sempre foi um dos pontos fortes da Mercedes. Mas agora, essa vantagem pode estar sendo neutralizada. Para entender isso melhor, precisamos olhar para um fator específico: consistência aerodinâmica. Durante uma volta rápida, o carro precisa manter o equilíbrio em diferentes tipos de curvas: alta, média, baixa velocidade. E qualquer instabilidade pode custar décimos preciosos. A Mercedes construiu sua força justamente nisso. Um carro extremamente estável, previsível, confiável. Mas, e se uma nova diretriz técnica começar a limitar exatamente esse tipo de comportamento? Segundo análises recentes, a FIA passou a observar com mais atenção o comportamento estrutural de algumas partes dos carros, principalmente em relação à flexibilidade. Isso porque pequenas deformações em alta velocidade podem gerar ganhos aerodinâmicos indiretos. Ganhos que, na prática, fazem diferença no tempo de volta. E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque enquanto algumas equipes podem sofrer com essas restrições, outras podem simplesmente não depender tanto disso. E a Ferrari parece estar exatamente nesse grupo. Mas calma, porque tem um detalhe ainda mais importante. Essa não é apenas uma questão técnica. É uma questão estratégica. Porque quando uma regra muda, as equipes precisam reagir rápido. E quem se adapta primeiro, ganha vantagem. Agora imagine o seguinte cenário: a Mercedes sendo forçada a ajustar conceitos importantes do carro, enquanto a Ferrari continua evoluindo dentro de uma base já estável. O resultado? Uma possível redução da diferença de desempenho. E em alguns circuitos, até uma inversão de forças. Mas o mais curioso é que isso não está sendo tratado como uma revolução ainda. Porque esse tipo de mudança acontece de forma gradual, discreta, quase invisível para o público geral, mas completamente evidente para engenheiros, analistas e equipes rivais. Aliás, se você gosta de entender esse tipo de detalhe, que muitas vezes passa despercebido nas transmissões, já aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mergulha exatamente nesses bastidores da Fórmula 1. Voltando ao ponto central, há também um fator psicológico envolvido. Sim, psicológico. Porque quando uma equipe percebe que o cenário está mudando a seu favor, isso impacta diretamente a confiança. E confiança, na Fórmula 1, faz diferença. Pilotos atacam mais. Engenheiros arriscam mais. Estratégias se tornam mais agressivas. E a Ferrari pode estar entrando exatamente nesse momento. Um momento em que pequenas oportunidades podem gerar grandes resultados. Mas ainda existe uma pergunta importante: isso é suficiente para bater a Mercedes? A resposta não é simples. Porque a Mercedes continua sendo uma das equipes mais fortes da Fórmula 1. Com estrutura, experiência
e capacidade de reação. Mas ao mesmo tempo, a Fórmula 1 moderna não perdoa. Pequenos detalhes fazem grandes diferenças. E se a Ferrari realmente encontrou um caminho mais eficiente dentro das novas interpretações da FIA, isso pode ser o começo de uma disputa muito mais equilibrada. E talvez, até mais imprevisível. Agora pense nisso, quantas vezes uma temporada muda completamente por causa de um detalhe técnico? Quantas vezes uma equipe aparentemente atrás encontra uma brecha e transforma isso em vantagem? A história da Fórmula 1 está cheia desses momentos. E esse pode ser mais um deles. A grande questão agora é observar os próximos passos. As próximas corridas. Os próximos dados. Porque é ali, na pista, que tudo será confirmado. Se a Ferrari começar a reduzir a diferença, se começar a disputar posições mais altas com mais frequência, então talvez essa oportunidade criada pela FIA seja real. E mais do que isso, pode ser o início de uma nova fase dentro da temporada. Mas se a Mercedes conseguir se adaptar rapidamente, então veremos mais uma demonstração de força de uma equipe que já provou inúmeras vezes sua capacidade de reagir. De qualquer forma, uma coisa é certa. O jogo mudou. Mesmo que poucos tenham percebido. E é exatamente isso que torna a Fórmula 1 tão fascinante. Porque nem tudo acontece diante das câmeras. Algumas das decisões mais importantes acontecem longe dos olhos do público, mas impactam diretamente o resultado final. E agora, tudo que nos resta é observar, analisar e esperar. Porque a próxima corrida pode trazer respostas. Ou criar ainda mais perguntas. Se você curtiu esse tipo de análise, quer continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da Fórmula 1, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte dessa jornada com a gente aqui no Biru Speed F1. Porque o que acontece fora da pista, muitas vezes, é o que decide o que vemos dentro dela. E a pergunta final fica no ar. A Ferrari vai aproveitar essa oportunidade, ou a Mercedes vai mostrar mais uma vez porque é uma das maiores equipes da história? A resposta está chegando.